Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Salmo 4. Salmo 4, meus irmãos. Vamos ler do versículo 1 ao 8. Versículo 1 ao 8 do Salmo 4. Ouve como está lá no fundo, eu não estou tendo retorno aqui, então esticar a voz. Assim nos diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis vaidades e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si que é piedoso. O Senhor virá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicam o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Os irmãos, por favor, podem sentar. Meus irmãos, esse salmo, ele continua o assunto que vimos no Salmo 3, que nos apresenta, meu irmão, minha irmã, o estado da nossa alma diante de Deus em oração. Este salmo responde a questões como um cristão pode descansar no Senhor quando ele está desanimado, quando ele está com a alma cansada, quando ele está com a alma aflita. Como é que o sono do cristão pode acontecer se a sua alma não descansa em Deus? Tá? E esse texto fala sobre isso. Quando nós deitamos para dormir, irmãos, os irmãos sabem que ali é o momento em que nós paramos e pensamos em como aconteceu o nosso dia. A hora que nos deitamos na cama é o momento da retrospectiva do que aconteceu durante todo aquele dia. Isso nos veio à mente. E isso pode muitas vezes aumentar a tristeza e a nossa angústia. E o momento que deveria ser para descanso se transformar num momento de tormento. Momento de mais aflição ainda. Meus irmãos, nesse texto nos apresenta o sono do cristão que descansa em Deus. A alma que repousa no Senhor. A hora de dormir como aquele momento que revigora a fé e que o crente é restaurado em sua alegria para com Deus. Nós temos isso no Salmo 4. E lembre bem que aqui é uma oração. O livro dos Salmos, na verdade, muitos dos salmos que nós temos aqui são orações apresentadas ao Senhor de coração, na verdade, a alma orando ao Senhor, e não somente orando, não é? O livro dos Salmos nos ensina a cantar. Podemos até dizer que o livro dos Salmos é o livro dos cânticos da alma. Tá? Então, o livro dos Salmos nos ensina sobre como é que deve acontecer louvores ao Senhor. Tá? O livro dos Salmos nos apresenta como adorar, apresenta o espírito de reverência, de temor,
de respeito que deve existir dentro de nós para com o Senhor, para com o seu culto, para com a adoração a Ele. O livro de Salmos nos ensina a celebrar, a nos alegrar. Podemos, no momento de alegria, pecar. O livro de Salmos nos ensina como nos alegrar piedosamente, como nos alegrar santificadamente. Mas o livro dos Salmos também nos ensina a lamentar sem murmurar. O livro dos Salmos nos ensina a esperar e, principalmente, o livro dos Salmos nos ensina como devemos orar. Essa pergunta, meus irmãos, era uma pergunta dos discípulos. Lembra? Os discípulos chegaram para Jesus, em Mateus capítulo 6, e eles não perguntaram para Jesus sobre como eles deveriam cantar. Perguntaram isso? Eles não pediram para Jesus ensinar. Senhor, ensina-nos a pregar. Eles não pediram isso. Eles perguntaram a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Esse foi o pedido de Jesus, tá? E Jesus apresenta ali na estrutura do Pai Nosso muitos temas do livro dos Salmos, tá? De maneira que aprendemos a orar com as orações de Jesus, aprendemos a orar com a oração modelo do Pai Nosso, é apenas um modelo, tá? Aprendemos a orar com as orações do Novo Testamento, as orações de Ana, a oração de Maria, a oração de Simeão, as orações da igreja no Novo Testamento, no livro de Atos, e aprendemos a orar com as orações do livro dos Salmos. Assim, meus irmãos, já que aqui no Salmo 4 temos uma alma aflita orando ao Senhor, convém então perguntarmos sobre como é que este salmo aqui ensina o povo de Deus a ter confiança em Cristo quando se sente com a sua paz roubada. Tá? Como o povo de Deus pode ter confiança em Cristo quando é tentado a ter sua paz roubada? É uma boa pergunta e este salmo responde de três maneiras, não é? Responde de três maneiras. Primeiramente, no versículo 1, aprendemos acerca das bases da oração que flui da alma. Versículo 2 a 7 nos apresenta as respostas para as almas que oram ao Senhor. Do versículo 2 a 7, do versículo 7 a 8, os fundamentos da paz na alma do cristão. Bem? E assim, meus irmãos, antes de nós entrarmos na exposição desses versículos, nós devemos lembrar primeiramente do contexto, tá? Primeiramente do contexto desse salmo. Lembre bem que o Salmo 3 e 4, eles são uma unidade literária. Eles dois falam de um mesmo assunto com tons diferentes. Assim como o Salmo 1 e o Salmo 2 estão juntos, o Salmo 3 e o Salmo 4, eles formam uma unidade. Eles têm diferenças entre si, tá? Por exemplo, o Salmo 3 é um salmo de Davi quando acordava e invocava o Senhor. O Salmo 4, por isso que o Salmo 3, o versículo 5 diz: em paz me deito, pego no sono e acordo porque o Senhor me sustém. Então o Salmo 3 é a oração de quem acordou com Cristo. E o Salmo 4 é a oração de quem foi dormir com Cristo. Tá? Porque o Salmo 4, versículo 8, ele diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro ou em segurança. Então o Salmo 3 é uma oração de manhã e o Salmo 4 é uma oração à noite. Tá? O Salmo 3 também foca nos adversários externos. Lembrem, Davi está a fugir do seu filho Absalão, que deseja matá-lo, e reuniu pessoas de Israel para poder matar o rei Davi, ungido por Deus. E o Salmo 4, Davi apresenta
a sua tribulação, a sua aflição, não mais externa, mas interiormente. O foco aqui existe não no que acontece lá fora contra Davi. O foco do Salmo 4 é o que acontece dentro de Davi contra Davi. São as angústias, os dilemas da alma, os problemas emocionais, os problemas de preocupação do próprio Davi. Tá? As angústias internas dele. Este salmo, meus irmãos, nos apresenta um princípio muito importante, junto com o Salmo 3. É que, lembrem bem do que diz o Salmo 1. Dentro desse contexto, que ele fala que é bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia, Salmo 3, e de noite, Salmo 4. Além disso, esse texto nos apresenta o princípio de que devemos começar e terminar o nosso dia orando ao Senhor. Comece o dia com Deus e termine o dia com Ele. Este salmo nos apresenta a realidade de que, enquanto estivermos neste mundo, devemos ter toda a nossa vida e cada aspecto dela apresentada diante de Deus. Não só as coisas que acontecem ao nosso redor, as pessoas que nos feriram, as circunstâncias no nosso dia a dia que deram errado, mas devemos apresentar ao Senhor aquilo por dentro de nós que está a nos fazer mal. Apresentar diante dele. E esse salmo nos apresenta a sermos dependentes de Deus em oração, vigilantes sobre os inimigos exteriores e interiores. Quais são os meus inimigos interiores? Só tem um. Só temos um. É o nosso coração. É o nosso pecado. Temos vários inimigos externos, mas por dentro temos um inimigo. O nosso pecado no nosso coração. Tá? E devemos, portanto, sermos perseverantes diariamente na oração. Por quê, irmãos? Porque se nós não orarmos ao Senhor, estaremos expressando a Ele de que nós não dependemos dEle. Se nós não orarmos ao Senhor individualmente, estamos dizendo que sabemos resolver as nossas coisas sem Ele. E mesmo publicamente, se nós não nos reunirmos com o povo de Deus para orar, estamos a dizer que a igreja de Jesus pode avançar muito bem sem a necessidade da intervenção dele. Portanto, a oração na vida do crente, tanto a oração individual, no leito, sozinho no travesseiro, quanto a oração pública, no culto e também nas reuniões de oração durante a semana, essas coisas são expressões claras, visíveis, explícitas de sua alma dizendo a Deus: Senhor, eu não sei resolver os meus problemas, ajuda-me. Talvez você fala isso, não é? Você expressa isso oralmente. Diga isso com palavras. Mas a partir do momento que você passa um dia inteiro sem orar, que você não tem contato com as orações corporativas do povo de Deus, as reuniões de oração. A partir do momento que você se afasta dos seus hábitos devocionais diários, não importa mais aquilo que nós falamos com a boca. A nossa vida está dizendo para Deus que Ele não é sábio para nos governar, de que Ele não é poderoso para nos conduzir e de que nós é que somos governantes da nossa própria vida, nós é que somos sábios acerca de nossas próprias decisões e nós queremos independência de Deus. Um crente que não ora ao Senhor diariamente é um crente que deseja se emancipar da divindade. Declarar o seu grito de independência da corte celestial. O crente que não ora, ele está dizendo que não depende de Deus. E este salmo nós vemos o contrário. Um crente que, porque ele depende de Deus, aí ele vai orar. Tá? Mas que oração é essa? No versículo 1, nós aprendemos sobre as bases dessa oração que flui da alma. Tá? Vejamos versículo 1.
Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tenha misericórdia de mim e ouve a minha oração. Irmãos, aqui existem bases importantíssimas para que uma alma busque ao Senhor, fundamentos importantes. Em primeiro lugar, aqui nós observamos as queixas de um crente apresentadas a Deus. Falamos um pouco sobre isso no último domingo, mas esse assunto ele toca novamente nesse salmo, de que nós devemos, irmãos, apresentar as nossas queixas, as nossas insatisfações, os nossos problemas, devemos depositar isso aos pés de Deus. Irmãos, antes de Davi, versículo 2, falar acerca de outras pessoas, se dirigir aos homens, versículo 2 ele diz isso, não é? Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Versículo 2, ele está a tratar com homens, com as pessoas. Antes dele tratar com as pessoas, ele se comunica primeiramente com Deus. Antes dele se apresentar aos outros, ele apresenta-se primeiramente diante do Senhor. As nossas queixas, irmãos, elas devem ser apresentadas ao Senhor. Todos nós temos queixas. O que quer que seja. Da sua família você tem queixas. As coisas nem sempre vão como você gosta na sua casa, com o seu cônjuge, com seus filhos, com os seus pais. Você gostaria que seus pais fossem diferentes? Nem sempre as coisas acontecem na igreja como você gosta, ou eu. Nem sempre as coisas acontecem no trabalho como você um dia já planeou. Para quem que você vai apresentar essas queixas todas? Não pode sair despejando por aí. O nome disso é fofoca, ou murmuração, ou as duas coisas, que é uma coisa séria. Estamos a reclamar contra o braço da providência que tem nos guiado. A murmuração é isso. E a fofoca é a publicidade da murmuração. O pecado em si já é algo terrível, mas a publicidade do pecado é pior. Então, para quem que devemos despejar as nossas insatisfações? Versículo 1. Ouve-me quando clamo, ó Deus. O que vai diferenciar uma murmuração para uma oração de lamento é a quem você dirige. Você deve dirigir isso a Deus. Só este princípio, irmão, já seria o suficiente para poder destruir qualquer tipo de princípio de fofoca na igreja. Mexerico. Se as nossas insatisfações fossem colocadas aos pés do Senhor, irmãos, não haveria facções, divisões, fofoca na igreja. Porque nós estamos confiando que Deus iria resolver a nossa situação. Se Deus é o dono da igreja, então devemos reclamar para o dono. Colocar diante do Senhor as nossas questões. E não para outros que não têm a onipotência de agir com perfeição. Claro, podemos conversar sobre coisas para serem resolvidas. Mas depois disto, irmãos, se nada acontecer como a gente queria, coloque diante do Senhor. Muitas vezes nós não colocamos diante do Senhor porque nós não acreditamos que uma oração pode ser respondida e aquilo pode ser respondido, pode ser resolvido. As suas queixas, meu irmão, minha irmã, apresente diante do Senhor. E esse texto nos ensina isso, não é? O título do salmo é Salmo de Davi para o músico mor, sobre Nignot, ou Negnot. Esse título aí já vimos, é um título inspirado, muito provavelmente ele estava no salmo original. O salmo foi escrito por Davi, mas a tradução lá, lê Davi, pode significar também um salmo para Davi. É uma possibilidade, porém não é uma boa interpretação, porque aí seria dois direcionamentos, porque depois vai para o músico mor, ou para o músico principal. Então fica estranho interpretarmos que esse salmo ele foi escrito para o rei Davi, para que o rei Davi pudesse apresentar para os instrumentistas tocarem. Estranho. Então a melhor leitura é que esse salmo foi escrito por Davi, um salmo que veio de Davi, assim como o Salmo 2, já que constitui-se numa unidade literária.
E, sendo escrito por Davi, ele foi escrito para ser cantado pelo povo de Deus, inclusive com instrumentos, não é? E especificamente instrumentos de corda. A expressão nignote pode ser até traduzido por isso também. Instrumentos de corda, em vez de ser o nome de uma pessoa. De toda maneira, meus irmãos, é importante nós lembrarmos que quando Davi ele ora ao Senhor, o texto diz, justiça minha, ouve-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. O mesmo princípio aqui permanece, irmãos, de que as injustiças sofridas pelo crente devem ser postas diante da justiça de Deus. Meus irmãos, nós não sabemos resolver as nossas coisas como deve ser. Nós exageramos na dose. Nós somos severos quando outros erram conosco, e que nós, quando praticamos o mesmo pecado, nós somos autoindulgentes e aliviamos demais para nós mesmos. As nossas causas devem ser depositadas diante da justiça de Deus. É Deus que faz justiça. Você confia, você ora e espera. Deus é que resolve. Você não pode tentar ser o vingador das injustiças do mundo, a palmatória do mundo. Deus é justo e Ele sabe o que faz. Ouve-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Então esse texto fala de nós apresentarmos uma pendência a Deus que é justo e tratará justamente. Mas esse texto também fala, irmãos, de Deus como aquele que me justifica. Lembrem, os salmos todos eles devem ser lidos cristologicamente, ou seja, como uma apresentação também de Cristo nos salmos. Se Deus é a minha justiça, irmãos, e Ele vai tratar justamente, direto, comigo, irmãos, eu estou acabado, porque eu sou injusto. Como é que pode ter consolo nessa oração? Deus da minha justiça. O consolo dessa oração só pode existir se a minha justiça for através de outro, que é Cristo. Se Deus aplicar a sua justiça a mim, essa oração vai ser uma oração contra mim, porque eu sou injusto. Mas se Cristo, Ele é aquele que recebeu a ira do Pai, a meu favor, recebeu as minhas injustiças na cruz, então eu posso dizer, Ele é a minha justiça, porque Ele me justificou e me apresentou justo diante de Deus. Não por causa da justiça que é minha própria, mas por causa da justiça dEle. Então aqui nós temos uma apresentação também da doutrina da justificação pela fé. Aí sim, quando nós entendemos Cristo como a nossa justiça, no sentido do que Ele fez, quita com os nossos pecados para com Deus, aí existe consolo nessa oração. A justiça aqui não é só uma justiça horizontal. Problemas de injustiça entre os homens. A justiça também aqui é um elemento vertical, primeiramente. O nosso problema para com Deus que precisa ser resolvido. Senão, o problema para com os homens não tem valor. Além disso, irmãos, outra base para a oração que flui da alma é que as ações de Deus no passado devem ser lembradas e mencionadas pelo crente na hora da oração, porque é isso que diz o versículo 1. Na angústia me deste largueza, ou uma outra tradução é, quando eu estava aflito, me deste largueza. Ou na angústia me tens aliviado, é uma outra tradução. O que significa isso, irmãos? É que Davi, quando orava ao Senhor agora, ele lembrou dos tempos que ele orou ao Senhor no passado, e agora ele evoca em sua oração do presente aquilo que Deus lhe agiu favoravelmente em tempos de outrora. É como se ele dissesse, Senhor, eu já passei por momentos muito difíceis antes, grande angústia, grande aflição, tribulação, ansiedade, preocupação, inimigos ao meu redor, inimigos dentro de mim, e o Senhor
No meio do aperto, o Senhor me deu largueza. No meio da angústia, o Senhor aliviou minha alma. No meio dos problemas, o Senhor trouxe solução. Ó Senhor, assim como fizeste no passado, fazes agora. E isso pode ser e deve ser evocado numa oração quando estamos diante do Senhor a sofrer. Por quê, irmãos? Porque nós temos duas razões. Temos muitos casos desses na Escritura. De crentes falando acerca do trato do Senhor para com o seu povo, e assim como Deus fez no passado, que o Senhor faça novamente. Inclusive, isso é um consolo para o crente, não é? O facto de, como diz Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, isso nos ajuda, irmãos. Isso nos sustenta, como Deus foi favorável ao seu povo. No decorrer da história, seu povo passou 400 anos cativos, tá? No Egito, como escravos, levando chicotada nas costas, sem nenhuma esperança durante 4 séculos. Aí um homem é levantado por Deus e o povo de Deus é liberto da escravidão. Quem diria que aquele menino abandonado no meio do rio, no cesto de juncos, se tornaria o instrumento usado por Deus para a libertação de milhões de pessoas da escravidão do Egito? Quem imaginaria uma coisa dessas? Ó Senhor, faz novamente. Quem poderia imaginar que o povo de Israel, quando estava em aperto, diante do mar Vermelho, e atrás de si já ouviam ali os barulhos das pegadas dos cavalos, e Faraó com seu exército iria dizimar a todos, e o que sobrasse levaria de volta para o Egito para serem escravos novamente. Quem imaginaria que o mar iria se abrir e o povo passaria no meio? Deus assiste, cuida e preserva o seu povo. Ele sempre fez assim na história passada. Ele pode fazer novamente. Na angústia, me deste largueza. Podemos evocar as ações de Deus no passado para com o seu povo e trazer isso para nós, sabendo que Deus pode fazer novamente. Mas também, irmãos, isso nos ensina que podemos trazer nas nossas orações a forma como Deus nos auxiliou individualmente no passado e que pode fazer novamente. Quantas vezes, meu irmão ou minha irmã, você foi dormir, estava sem sono, não é? Passou o dia preocupado e a cama parece que estava com pregos. Não conseguia fechar os olhos. Foi trabalhar preocupado. Ficou sem vontade de comer. Alterou o teu estado, começou a ficar irado de tanto estresse. Dores no corpo de ansiedade. Por coisas que você se preocupava que iria acontecer. Chegou o dia e não aconteceu nada daquilo. E Deus respondeu a tua oração fraca, pequena, curta e com pouca fé. Deus fez isso no passado, Ele pode fazer isso agora. Não é? O Senhor, meus irmãos, Ele nos ensina aqui que devemos evocar, não é, as ações dele para com o seu povo na história bíblica do Antigo e do Novo Testamento e trazer isso para a nossa oração, mas também a nossa caminhada com Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, caminhe com Cristo. Tenha experiências com Cristo. Em oração, falando de Jesus para outros, dependendo dele no trabalho. Nem que perca o emprego, dependa dele. Nem que outras pessoas da família fiquem com raiva de você. Se a única opção que está do outro lado é desobedecer a Deus e praticar pecado, então que a pessoa fique chateada. Dependa de Deus em tudo que você quiser, em tudo que você puder, em tudo que você tiver que fazer, nas decisões que você tiver que tomar. O Senhor vai te dar experiências com Ele e essas experiências aprofundarão a tua comunhão com Deus. E no dia mau, essas experiências virão à tua mente e você pode evocá-las na oração. Tá? Todo impulso, meu irmão e minha irmã, todo impulso que você tiver, responda com oração. Responda com oração.
bateu uma ira enorme. Em vez de falar, ore. Acordou de madrugada. Não pensa que acordou de madrugada só por causa do sonho, ou só porque era para ir à casa de banho. Não. Foi o Senhor que te despertou para você orar de madrugada. Todo impulso, responda com uma oração. E o Senhor aumentará as tuas experiências de comunhão com Ele. E você estará mais próximo a Ele. Esse texto nos ensina as experiências do cristão servindo como auxílio nas nossas orações do presente. Esse texto, o versículo também nos apresenta que as orações não devem ser apenas carregadas de um senso de justiça, mas também devem ser saturadas de misericórdia, porque o versículo 1 diz: tem misericórdia de ti e ouve a minha oração. A nossa oração, irmãos, não deve ter apenas justiça nela. Senhor, viste as injustiças que eu passei. Viste que o que aconteceu não foi correto. Eu fui uma vítima da situação. Ó Senhor, faz justiça. Uma oração demasiadamente focada na justiça, irmãos, pode nos levar para um extremo errado, a ponto de nós nos enchermos de amargura. Uma oração não deve ter só justiça nela. A oração deve ter misericórdia também. Tem misericórdia de mim quando clamo. Mas não só de mim, de outras pessoas também. De outras pessoas também. Por quê? Porque as outras pessoas são pecadoras tal como eu sou. Na sua oração não invoque só a justiça divina. Invoque, traga também a misericórdia. E aí você não vai se encher de justiça própria. Uma indignação sem nenhum senso de misericórdia e piedade por outros. Você vai casar as duas coisas, unir as duas coisas, justiça e misericórdia. E o que são estas coisas, irmãos, senão atributos de Deus? O que são os atributos de Deus, irmãos? São as características que Deus tem no seu ser. Às vezes, dessas características, Ele partilha conosco, como por exemplo, Deus ele tem atributos que partilha conosco e outros que Ele não partilha. Vou dar um exemplo. O que é um atributo? É aquilo que Ele identifica, que Ele caracteriza. Vou dar um exemplo. Você conhece o irmão fulano de tal? Sei lá, o José. Não é? Temos muitos Josés, e Joões em Portugal. Então, você tem que identificar, não é? Você tem que apresentar as características dele. Se você gritar na rua dizendo, João, vem aqui, então 20 pessoas olham para trás. Não é? Então você tem que dizer qual é o João. Olha o João, aquele que é alto, tem bigode ou tem barba. O João, o aletejano. Você começa a dar especificações. Os atributos de Deus são especificações do seu caráter, da sua pessoa. Deus, ele é todo-poderoso, onipotente. Ele conhece todas as coisas ao mesmo tempo. De maneira que para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus é um eterno agora, um eterno já. A isto chamamos o atributo da onisciência. Deus está em todo lugar. Tá? Isso é o atributo da onipresença divina. O próprio Davi disse isso, né? De onde me ausentarei do teu espírito? Se eu faço a minha cama no inferno, lá estarás. Deus está em todo lugar. Mas Deus não somente está em todo lugar. Um atributo importante relacionado ao atributo da onisciência divina é o atributo da imensidão divina. Deus está em todo lugar e Ele está totalmente em todo lugar. Não é uma parte dele que está. Ele está totalmente em todo lugar. E, meus irmãos, isso é um consolo para nós, mas isso também é uma advertência, principalmente se você está entre nós, afirma-se um cristão,
mas você sabe que a obra da graça de Cristo ainda não brilhou no seu coração e você vive a sua fé apenas por costume. Cristo ainda não mudou a tua vida e você tem mera religiosidade. Você está desviado dentro da igreja. Você está afastado do rebanho, mas próximo às ovelhas. Está entre nós, mas o seu coração está longe daqui. O atributo da onipresença divina não pode ser um consolo para ti. É uma ameaça. Porque Deus está em todos os teus pensamentos também. Não há um pensamento teu em que ali Deus não assente um trono. Deus está lá. Naqueles pensamentos mais ocultos, nos planos secretos que você não partilha com o seu cônjuge, naquelas coisas que você faz que você não partilha com o seu pai ou sua mãe, nos segredos mais escondidos, que nem seu amigo mais próximo sabe, Deus está em todos esses pensamentos. E você só tem uma saída para isso. A saída não é se esconder de Deus, não dá. Você deve se arrepender desses seus pecados. Abraçar o cristianismo meramente formal, de hábito, de costume. E ser um cristão por inteiro ao Senhor. Confessar a Cristo, abandonar os teus pecados e viver para Ele. Depositar a tua confiança nele. A onipresença de Deus é um consolo para o crente, mas é uma ameaça para aquele que tem um cristianismo meramente formal e nominal. Não faça isso. Alguém já disse que o hipócrita ele é 2 vezes infeliz. Ele é infeliz primeiramente porque nessa vida ele não consegue desfrutar de todos os deleites carnais que ele gostaria, ele faz apenas escondido. E ele é mais infeliz porque depois de ter privado a sua carne de viver a carnalidade que ela gostaria, ainda assim ela vai viver a miséria eterna no inferno, a pessoa para sempre. O hipócrita ele é 2 vezes mais desgraçado. Porque ele não é feliz aqui e ele vai ser miserável depois daqui, para todo sempre. Meu ouvinte, não seria muito melhor ser feliz com Cristo aqui e muito mais feliz com Ele eternamente? O que falta? Se for apelo para vir a Cristo, venha a Cristo. Venha a Cristo, não lhe falta nada. Você tem percebido essa mensagem. Você tem vindo à casa de Deus. Os trovões da lei de Deus ressoam na tua consciência todo dia. E mostram quão sério é o teu estado. Que falta para você entregar-se em absoluto para Cristo. Pense bem nisso. Mas, meus irmãos, nós temos aqui também, do versículo 2 ao versículo 7, respostas às almas que oram. E nós observamos no versículo 2, que diz assim: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia ou vexame? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Irmãos, em meditação noturna, considere a malignidade dos homens depois da queda de Adão. Esse versículo 2 nos apresenta como o homem ficou depois da queda de Adão. Ele caiu e se despedaçou totalmente depois de Adão, a partir de Adão. Paulo, descrevendo sobre o ser humano, em Romanos 3, ele diz que não há nele, no homem, nada são, nada saudável. E ele começa a dar o diagnóstico da alma do crente, do ímpio. Ele diz, os seus pés são velozes para derramar sangue, ou seja, eles andam no caminho da impiedade.
A sua língua tem veneno, tem peçonha de serpente na sua língua. Ou seja, ele profere coisas pecaminosas contra Deus e contra outro. E começa a descrever o diagnóstico do homem. Tá? Não há coisa sã. O pecado afetou o homem. Aquilo que nós chamamos de depravação total. O pecado, ele prejudicou o homem de tal maneira que ele distorce a imagem de Deus no homem. A imagem de Deus está lá, mas está distorcida. Você não consegue ver como é que ainda é a imagem de Deus. Está lá. Mas o homem não deseja mais Deus. Pelo contrário, o homem deseja coisas que são contra Deus. O homem agora ele ama as coisas que Deus abomina. O homem agora não tem mais nenhuma vontade de se aproximar do Senhor, coisa que acontecia antes. O Senhor descia na viração do dia e tinha comunhão com Adão. A partir dali da queda, em Gênesis 3, o homem se torna pecador e nós não temos mais nenhuma disposição para isso. E o versículo 2 nos apresenta os filhos dos homens que desejam converter a glória de Davi em infâmia. Quem é a glória de Davi, irmãos? Salmo 3, lembra do que ele diz? Salmo 3, versículo 3. Porém, tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória. Não é que Davi está dizendo, olha, eu era glorioso antes e vocês estão desonrando a minha glória real. Não é isso. Davi não tinha glória e ele confessa isso daqui no Salmo 3. Quem é a glória de Davi? Não pode ser mais o palácio real, as vestes reais, o ouro do palácio. Davi agora está no deserto, à noite, sendo caçado como um animal pelo próprio filho, e ele não tem nada ali, senão uma pedra fria como travesseiro para descansar à noite. Tá? E a qualquer momento pode ser apanhado numa emboscada pelo próprio filho. E no meio de tudo aquilo, ele diz, mas ainda assim o Senhor é a minha glória. A glória de Davi é o Senhor. E no Salmo 4, no versículo 2, ele diz que os homens queriam tornar vexaminosa a glória dele. Os homens queriam trazer desonra à glória de Davi, ao Senhor, que é glorioso. Tá? Então, meus irmãos, este é o intuito do homem carnal. É de tornar a glória do rei ungido em vergonha. O homem natural, irmãos, ele ama a vaidade. A vaidade aqui, tá? É uma tradução que para nós hoje a gente pode confundir com outras coisas, não é? Uma pessoa que gosta de trazer muitos enfeites, muito adornos, a gente diz, olha como é vaidosa, como é vaidoso, não é? Vaidade aqui, irmãos, vem da palavra vã, o que é vão. E o texto nos apresenta que o homem sem Cristo, a mulher sem Cristo, o jovem sem Cristo, a criança sem Cristo, é vão, não tem peso. Que é o mesmo tema do Salmo 1, lembra? O ímpio é aquele que é dispersado, como a moinha no vento. Ele é levado para qualquer lugar. E, por fim, para um destino eterno sem Deus. Os homens ímpios, eles amam serem vãos. Eles não estão afixados no Senhor. Deus, para eles, não é um castelo forte. Eles não têm base nesse mundo. E quando vem os problemas a ele, assim como vem ao crente também, ambos reagem de forma diferente. Um é levado para todo lugar e a sua situação aumenta e complica-se. Ele não tem o seu coração alicerçado em Deus. Já o crente, Salmo 1, ele está plantado junto a ribeiros de água. Os homens sem Deus, eles são vãos. Tudo que você vê no mundo, irmãos, todo tipo de felicidade no mundo, entretenimento,
que os descrentes amam, tudo isso é vão. As pessoas, elas querem fazer uma carreira profissional muito boa. Tá? E depois que elas alcançam, o que é que tem mais depois disso? Nada. Elas correram em vão. Uma carreira acadêmica muito boa. Mestrado, doutoramento, às vezes um pós-doctor, um pós-doutorado. E depois disso, vão. O que é que vai ficar? É a sua comunhão com Deus. Meu irmão, minha irmã, jovem, pai, mãe, a sua comunhão com Deus é mais importante do que o seu trabalho, do que o seu estudo, do que o seu preparo acadêmico, profissional. A sua comunhão com Deus e encaminhar a sua família para Cristo é mais importante do que todas essas coisas, porque essas coisas vão passar, são vaidades, são moinho no vento. Mas aquilo que você plantou espiritualmente no teu lar, na tua vida cristã, isso vai permanecer. Aquilo que o mundo ama, a Bíblia chama de vaidade. Claro, podemos ter essas coisas e ainda assim ficarmos fincados em Cristo, sim. Mas quando há um dilema de prioridades espirituais, o crente ele não pode titubear entre duas coisas. É Cristo. E o meu nome que vá para o lixo. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Esse texto nos apresenta que o homem natural, o homem sem Deus, ama o que é vão. Porque ele não entende, irmãos. Lembre do que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, de que o homem natural, ou seja, o homem que não experimentou a ação sobrenatural do Espírito Santo, mudando o seu coração, o homem natural, o homem sem Deus, o homem não regenerado, ele não entende as coisas do Espírito. Por quê? Porque ele não tem um Espírito. Então o homem sem Deus, irmãos, ele considera coisas vãs importantes. Ele considera coisas naturais como a razão de sua vida. E coisas sobrenaturais como esta que estamos até agora aqui, eles consideram como vã. É invertido para o descrente. Para o descrente, meus irmãos, isso que nós estamos a fazer aqui é uma loucura. Como é que todo domingo, no seu dia de folga, você, em vez de descansar em casa, ficar na cama quentinha, se encontrar com familiares de manhã, ou então ir à praia o domingo o dia inteiro, como é que você vai para a igreja, fica sentado ali durante 1h30, 2 horas, durante a pregação pelo menos 1 hora, ouvindo coisas, lendo um livro que tem 2 milênios aí de história para trás, e vendo valores hoje que a sociedade despreza, porque são antiquados e retrógrados na mente dessas pessoas. E ainda assim você faz isso a cada domingo? E ainda assim você prefere discordar do seu cônjuge para estar aqui? E você insiste em levar esse modo de vida para pessoas que não têm esse modo de vida no teu trabalho? Na tua escola? Para o mundo isso é loucura. Porque o mundo não tem um espírito. Mas aquele que tem um espírito, ele ama essas coisas. Ele ama isso. Tá? Esse texto também nos mostra, irmãos, que no versículo 3, não é? Sabei, pois que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor virá quando eu clamar a Ele. Meu irmão, minha irmã, esse texto convida a você confiar que Deus responderá às tuas orações por uma razão. Se você é um crente verdadeiro, se a obra do Espírito Santo já transformou o teu coração, o texto nos diz porque Ele responderá a tua oração. O Senhor ouvirá a oração quando eu clamar a Ele. O que é que diz? Antes, porque o Senhor separou para si aquele que é piedoso. Aqui nós temos, meus irmãos, uma doutrina muito importante das Escrituras, que é a doutrina da eleição. Deus é quem separa para si aqueles que Ele deseja.
Deus separou para si, trouxe para si, escolheu para si aquele que é piedoso. É por isso que ele é piedoso, porque é Deus que o separou para si. É Deus que separa-nos para ele. Não somos nós que nos preparamos para o Senhor. A doutrina da eleição, ou seja, o facto de que Deus escolhe pecadores por graça, desde a eternidade passada, envia Jesus para morrer por estes pecadores que caíram em Adão, que se tornaram incapazes de irem até o Senhor e buscarem salvação. Deus envia Jesus para morrer por eles. Depois que Deus envia Jesus para morrer por eles, o Espírito Santo é enviado para poder regenerar, transformar, tirar o coração de pedra do seu peito e dar um coração de carne. E não somente isso, fazer esse cristão perseverar até o fim, de maneira que agora ele pode dizer, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa doutrina maravilhosa que as Escrituras nos apresentam, irmãos, não devem ser um ensino meramente especulativo para debate, mas aqui no nosso texto é apresentado como consolo para a oração. Cristãos não deveriam desprezar essa doutrina tão mencionada na Escritura. Por exemplo, Efésios capítulo 1, texto bem conhecido por nós, não é? Efésios capítulo 1 que nos diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, não é? Efésios 1, versículo 4 e 5, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então Deus é quem escolhe pecadores e o predestina para serem parecidos com Jesus. A Bíblia ensina isso. Ainda em Romanos 8, versículo 29 e 30, nos apresenta aqueles que de antemão conheceu, não entenda apenas que Deus sabia que existia. Deus sabia que existia toda a gente. Não é esse conhecer de antemão, é amar de antemão. Aqueles que Deus de antemão amou, Romanos 8, 29 e 30. A estes também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então Deus é quem chama, escolhe e predestina pessoas para que pertençam a Ele. Nós não temos iniciativa nenhuma, irmãos, de irmos até Cristo. Quando é dada a oportunidade para que os homens escolham, diante de Cristo na cruz, o que é que o homem pecador escolhe? Queremos Barrabás. Tá? Quando é dada a oportunidade do homem escolher Deus como seu rei, ou uma monarquia com um rei pecador, o que é que o homem escolhe? Saul. Irmãos, o homem não escolhe, o seu livre-arbítrio não é usado de uma maneira para glorificar a Deus desde o Éden. João 15,16, o Senhor falou, não foste vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Se Deus não tomar iniciativa, irmãos, nós estaremos eternamente perdidos. Tá? Este é o ensino da Bíblia que deve nos trazer conforto à alma nos dias de angústia. E aqui, no Salmo 4, a doutrina da eleição é uma doutrina usada junto às orações do povo de Deus. E não é a primeira vez, irmãos, na Escritura, que a doutrina da eleição, ou seja, o fato de Deus eleger, escolher pecadores para si, para serem salvos, não é a primeira vez que essa doutrina aparece unida a uma teologia da oração. Por exemplo, em João 17,9, o Senhor Jesus, em sua oração sacerdotal, ele diz, Pai, eu vou abrir aqui, João 17,9, né? Ele ora o Senhor da seguinte maneira, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que do mundo me destes, porque são teus. Então esse texto, irmãos,
nos apresenta, juntamente com o Salmo 4 e muitos outros da Escritura, de que a doutrina da eleição é um combustível poderoso em nossas orações. Spurgeon dizia: amados, quando vocês estão de joelhos, o fato de vocês serem separados como tesouro peculiar de Deus deveria lhes encher de coragem e inspiração com fervor e fé. Lucas 18:7 diz: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e noite? Considerando que Ele nos escolheu amar, então Ele não pode senão escolher também nos ouvir. E essa oração aqui do Salmo 4 apresenta as duas coisas. O que é que Deus responde à oração do seu povo? Porque foi Deus que chamou um povo para si. Deus não somente dá graça que começa a salvação, Ele dá graça que sustenta a oração, inclusive, que sustenta a vida cristã, inclusive durante as tentações e tribulações. Agora, nem sempre Deus vai responder como você quer. Davi, depois dessa oração aqui, ele continuou sendo perseguido pelo filho. Mas agora ele tinha paz na alma, porque é assim que termina, não é o Salmo 4? Em paz também me deitarei. A tua paz não vem das circunstâncias ao teu redor mudarem. A tua paz vem do que o Senhor mudou dentro de ti. Embora o mundo inteiro ao teu redor desabe e desmorone, ao teu redor se acabe. Mas um travesseiro frio de pedra será muito mais macio do que o travesseiro de penas de qualquer palácio que existe. E isso é importante, meu irmão. Irmã, isso é importante. Porque talvez você espera para que a tua paz aconteça, que as coisas ao teu redor mudem. E nem sempre Deus promete fazer isso. Pelo contrário, não é? O Senhor diz, no mundo tereis aflições. E a Bíblia ainda diz que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Então por que você espera que as coisas ao teu redor melhorem? As coisas não melhoram nem muitas vezes na vida de descrentes. Se o Filho de Deus não foi poupado, por que você acha que vai ser poupado de circunstâncias ruins? Mas o Filho de Deus tinha plena paz no meio da aflição. Isso ele promete a você. E é assim que você vai reagir do ímpio que odeia a Deus. Por isso, versículo 4, versículo 6 nos apresenta, meus irmãos, para que você, meu irmão e minha irmã, tenham cuidado com as tuas emoções. Tenham cuidado com as tuas emoções e confie em Deus. Versículo 4 nos diz: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Selá. Os irmãos já sabem que essa expressão aí, selá, ela significa, juntamente com o versículo 2, é uma expressão hebraica que pode significar duas coisas. Ou eleva-se o tom e agora canta-se aquele versículo mais alto, ou é uma pausa, muito provavelmente essa segunda opção. Ele terminou de falar sobre perturbar e não pecar. Perturbar-se, né? Ficar angustiado e não pecar. Falar com o coração na cama e calar-se. Aí agora é como se ele nos recomendasse a parar um pouco e pensar sobre isso. Meditar. Considerar, anotar a nossa vida face a esse versículo. Tá? Então aqui é um convite para meditarmos naquilo que foi lido. Tá? Esse versículo aqui, irmãos, posteriormente ele vai ser usado lá no Novo Testamento, tá? Em Efésios capítulo 4, versículo 26 e versículo 27, Paulo ele cita esse salmo. Em vez dele dizer perturbai-vos e não pequeis, lá ele usa a expressão irai-vos e não pequeis, que é uma tradução possível, inclusive está na Septuaginta, mas é uma expressão não porque aqui é irai-vos, mas porque o significado dessa palavra aqui é tão amplo, né, aquilo que nós chamamos de domínio semântico, o campo de significados, o significado dessa palavra é tão rico que pode ser uma perturbação interior ou uma ira. Tá?
pode caber as duas coisas. Aqui nesse caso é uma perturbação interior. E Paulo apresenta essa palavra também como uma expressão de ira, lá em Efésios 4, 26 e 27. Tá? Lá sobre ira, pode acompanhar aí, Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. A ideia é, não vá dormir, lembre que os judeus, eles dormiam, a tardinha era quando acabava o dia de um judeu, tá bem? Então, o sol a se pôr significava que o dia de um judeu estava a terminar. A ideia é, não termine o dia cheio de ira no seu coração, ainda que seja uma ira justa. Que o sol não se ponha e você continue irado. Por quê? Versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Porque um coração que vai dormir cheio de ira, ainda que seja em favor de uma questão justa, se a pessoa não tratar essa ira em oração, versículo 27, o diabo vai encontrar lugar. Como dizia o puritano John Trapp, não é pecado ficar irado pela coisa certa. Por exemplo, você ama bebês, você vai odiar o aborto. Você ama idosos? Eu amo. Você vai odiar a eutanásia. Há um determinado tipo de indignação, de ódio, de ira, que é justo, mas tenha cuidado. Tenha cuidado. John Trapp dizia, não é pecado ficar irado, mas o difícil é não pecar quando estamos irados. E quando tiver assim, não prolongue-se, para que não somente tenha um homem injusto, mas não tenham dois homens injustos ali na oração. Por isso, meu irmão, cuidado com as tuas emoções. Ira, minha irmã. Lembre que o texto também fala de perturbação. Perturbai-vos e não pequeis. No meio de uma angústia, de uma perturbação interior, cuidado para que a tua aflição não te afaste de Deus em vez de te aproximar dele. A angústia de Davi aproximou do Senhor e ele correu para a oração. Esse é o propósito certo. Se a tua tribulação só piora e você tem orado e a coisa fica mais difícil, e cada vez mais ora e a coisa fica cada vez mais difícil, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, Deus já te abençoou porque te levou a orar mais. Deus já te abençoou porque você se tornou mais próximo dele. E as aflições são o chicote que Deus nos dá para que possa abater o nosso orgulho e corrermos para ele. Devemos evitar, no meio da perturbação, perturbai-vos e não pequeis. Por que ele diz isso? Porque, irmãos, é necessário evitar um senso de vítima, um vitimismo dentro de nós quando estamos a passar por aflições. Quando estamos a passar por problemas, por injustiças, por angústia, estamos aflitos, deprimidos, há uma grande possibilidade, irmãos, de nos enchermos de autocomiseração, aquilo que sentirmos-nos coitados demais, não é? E que não existe ninguém tão sofredor no mundo como eu, e agora o que vai acontecer? Quem poderá me defender? Não é? Que será de mim? Ninguém conhece os meus dilemas, é tanto sofrimento que ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe o que você está passando, é isso mesmo? Você acredita em Deus? No Deus onisciente, você ainda diz isso? Ninguém sofre tanto como você, é isso mesmo? Então o teu sofrimento é maior que o sofrimento de Cristo? Cristo é Deus, e ele como homem, e conhecendo todas as coisas, ele correu para Cristo em oração. Então você que passa por sofrimento e não ora, e definha no teu próprio sofrimento em dependência própria, você é mais forte do que Jesus, que nas aflições corria para o Pai, ele sendo Deus e conhecedor de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã,
devemos ter cuidado para que nós não sejamos vítimas de autocomiseração, porque toda autocomiseração e vitimismo no meio da aflição é uma expressão de orgulho próprio. É uma expressão de orgulho próprio, em que você quer que os holofotes do mundo estejam focados para a tua situação ruim. Mas há outras pessoas, irmãos e irmãs, que sofrem tal como nós, ou mais do que nós. E lembre do que Cristo sofreu. E corra para Ele, que sabe o que é sofrimento. Tá bem? Esse texto também nos ensina, não é? Que a santidade consiste não somente naquilo que devemos evitar, mas naquilo que devemos fazer. O texto, depois de dizer, não pequeis durante a angústia, durante a perturbação, não é? O texto nos diz agora o que devemos fazer. Ele diz o que nós não devemos fazer e a seguir o que devemos fazer. Ele diz, confie no Senhor. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama, calai-vos, oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Thomas Brooks, ele tem um livro muito interessante, maravilhoso. O nome do livro é O Cristão que Emudece Debaixo da Vara da Disciplina de Deus. Esse é o nome todo do livro dele. E ele nos apresenta, irmãos, muito interessantemente, como é que nós, no meio das nossas provações, devemos beijar a vara que nos açoita e sabermos de que isso é muito pouco comparado àquilo que nós, como pecadores, realmente merecemos. Qualquer tipo de problema deste lado da eternidade, que não seja o inferno, é vantagem para você, meu irmão, minha irmã. Seu problema maior já foi resolvido com Deus. Na cruz. Todas as outras coisas são um acréscimo da graça para te fazer mais parecido com o seu filho. Nós acabamos de ler aqui, e ele nos predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. A predestinação não é só para a salvação, é para que você possa se conformar à imagem de Jesus. É como se tivesse uma forma, e o nome dessa forma é Jesus. E você tem que caber nessa forma, mas você não cabe ainda. Você é muito arrogante, tem muita opinião própria, sabe muito das coisas, toma as decisões por si mesmo. Aí o que é que Deus faz? Ele começa a parar as arestas para empurrar você dentro da forma. E vai doer. Mas a predestinação é para que você caiba dentro da forma, que é Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso que nós falamos sempre? Todas as coisas envolvem aquelas coisas que te fazem chorar. A doença na tua casa, a morte do familiar, problema conjugal, problema com os filhos, os pais que não te entendem. Saiba que isso é uma oportunidade maravilhosa dada por Deus para que você possa ser conformado, possa ser parecido com o Filho Jesus. Agradeça a Deus por esses momentos. E não murmure contra a vara que está de te disciplinar para te fazer mais parecido com Jesus. Agradeça ao Senhor, não é? Como dizia Edwards, beija a vara que te açoita para o teu bem. E no versículo 7 e 8, nós observamos aí, meus irmãos, o texto fala isso, não é? Calai-vos, não é? Versículo 4 diz isso. Calai-vos. Versículo 7 e 8 nos apresenta as bases da alma, da paz na alma do cristão. Então agora que Davi é assistido com a paz de Deus, e ele diz, puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que lhes multiplicaram o trigo e o vinho. E em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Irmãos, aqui nós temos muito claramente apresentado a nós de que nós podemos ter certeza de que a paz na alma restaurada do cristão
é uma garantia que Deus dá a ele. E essa paz aqui é chamada de alegria. Meu irmão, minha irmã, como está a tua alegria em Cristo? Com o povo de Deus? Em andar com os santos, em que o Senhor comprou na cruz? É um peso para você estar com o povo de Deus? É uma complicação você estar com o povo de Deus? Meu irmão, minha irmã, a Bíblia nos diz, daqui a pouco, depois nós entraremos nesse salmo, não é? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas onde é que está a alegria? Alguém já disse que se nós temos mais alegria em um estádio de futebol, diante do nosso clube, do nosso time, da nossa equipa que está a jogar, a nossa alegria é superior lá do que a alegria com Deus dos céus e a terra presentes no culto de domingo, tem alguma coisa errada. Se a nossa alegria diante de um filme no cinema que está em lançamento e a empolgação é maior do que estarmos com o povo da nova aliança, com quem viveremos eternamente, se a alegria lá é maior do que esta aqui, tem alguma coisa errada. Na presença do Senhor, irmãos, há alegria. Há alegria, há júbilo. Como é que está a tua alegria, meu irmão, minha irmã, de pertencer a Cristo? Considere isto. Considere essas coisas. Talvez você fique mais alegre porque vai ganhar uma promoção no trabalho, porque ganhou um emprego agora bom. Que bom. Mas que a tua alegria lá não supere essa alegria aqui, nem se iguale. A tua prioridade é com as coisas do Senhor. É com Cristo, seu povo. Essas coisas todas um dia se transformarão em ossos secos, virarão pó, e as pessoas vão lembrar do teu nome durante alguns poucos anos e depois vão se esquecer. Mas a tua comunhão com Deus é que vai durar para todo sempre. Tá? Por isso, busque alegria no Senhor. Comece pelo dever. E quando você estiver terminando, verá que já está no prazer. Comece com o dever e terminará com o prazer. Mas faça porque é o seu dever cristão e Deus vai lhe dar alegria. E peça alegria ao Senhor. A paz de Cristo dá descanso, irmãos, não só ao corpo, mas à alma. Versículo 8 nos diz, em paz me deitarei e dormirei. O problema de Davi não era só o cansaço físico. Esse daí você resolve descansando o corpo. O problema de Davi era cansaço na alma. Lembra daquela música antiga? Porque te abates, ó minha alma, né? E te comoves, perdendo a calma, não tenha medo. Em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá, não tardará. Talvez não a segunda vinda de uma vez logo nos nossos dias, mas ele pode visitar o leito atribulado de cada cristão aflito numa noite de oração. Ele pode vir assim. E ainda no versículo 8 nos diz que Deus ele dá segurança para o crente. A paz de Cristo traz segurança para o crente. A paz de Cristo é uma garantia para o crente. Ele dá alegria. Versículo 7. A paz de Cristo dá descanso não só do corpo, mas à alma. Versículo 8, parte A. E a paz de Cristo traz segurança para o crente. A paz de Deus que excede todo o entendimento guardará a vossa alma em Cristo Jesus. A paz de Cristo, irmãos, é aquela paz, assim como existe aquela ausência de paz que vem a nós e nós não sabemos por quê. Por isso que Davi ora, não é? Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele não sabia por que estava aflito. Às vezes sabemos, nem sempre. Mas existe também aquela paz que você não sabe como foi formada. É a paz que excede todo entendimento. Mas você recebeu e sabe de onde veio. Deus promete paz para o seu povo. E aplicações, e então terminamos. Aquelas pessoas que não experimentaram dessa paz na sua vida. E você tenta resolver os seus problemas de toda maneira. Tá? À luz de entretenimento, paixões.
trabalho excessivo para poder satisfazer uma realidade espiritual, atemporal e eterna, que nada nesse mundo pode fazer. O Senhor te chama a você desfrutar da verdadeira paz. E essa paz só está naquele em que experimentou sofrimento, a aflição e o inferno da alma no teu lugar, que é Cristo. Ele experimentou o inferno para que você não experimentasse. Corra para Cristo e você vai saber verdadeiramente o que é paz. Não a paz que o mundo dá. Não a paz que às vezes você tenta mascarar quando está ali, não é? Vou ter um momento para divagar um pouco na mente, porque eu estou muito com os problemas. Aí vai maratonar uma série inteira, não é? Para aquele problema na tua alma passar. Não vai passar. Você vai resolver o sintoma, mas o problema está lá dentro. Vou sair com os amigos, sai, mas depois você vai deitar a cabeça no travesseiro e vai saber que a falta de paz está lá. As outras coisas não podem ser o teu refúgio. Cristo deve ser o teu refúgio. Corra para Ele hoje. Os salmos também dizem isso mais à frente. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Se você corre para qualquer outra coisa, mesmo que sejam coisas lícitas, família, trabalho, estudos, mesmo que sejam coisas lícitas, mas se você usa dessas coisas como teu refúgio para se sentir em paz, saiba que essas coisas não funcionarão. Se Deus não for o teu refúgio, nada será. Mas agora aos meus irmãos. Irmãos, esse texto fala-nos sobre a importância de você meditar solene e seriamente sobre o estado de sua alma, do seu coração. Lembra do que Davi diz, não é? Ele diz aí, no versículo 4, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. O que é isso, irmãos? Meditação, a partir das Escrituras, em oração, diante de Deus. Precisamos aprender a meditar. Somos uma sociedade imediatista, de corre-corre, e que tudo é para já, tudo é automatizado, mas a vida de oração, comunhão com Deus, leva tempo, não pode ser automatizado, não existe atalhos para a saúde e a vitalidade espiritual, irmãos. Passe tempo com Deus. Passe tempo com Deus. Medite no Senhor antes de dormir. É isso que Davi está a fazer aqui. Antes de dormir. E então as coisas serão restauradas na sua vida para o seu crescimento na graça e comunhão com Deus. Pastor, mas como é que eu vou meditar antes de dormir? Eu ouvi esse salmo aí. Aprendi muitas coisas. Mas pode ser mais específico? Sim, irmãos. Vou ser mais específico sobre como acontece essa meditação. E aqui, algumas sugestões de Luz Veile, puritano que escreveu A Prática da Piedade. Ele nos dá algumas sugestões e eu termino com essas sugestões que deveríamos carregar no nosso coração também. Ouçam bem. À noite, quando você se prepara para repousar, medite nestes poucos pontos. Em primeiro lugar, visto que os seus dias estão contados, Salmo 90, a cada dia que passa, você está mais perto do fim. Segundo lugar, sente-se por alguns momentos antes de ir para a cama e considere consigo mesmo o que houve de memorável que você viu naquele dia, ouviu ou leu naquele dia. E considere mais do que as coisas que você tinha visto, ouvido e sabido antes. Faça o melhor uso possível do que conseguiu lembrar. Todavia, em especial, traga à sua memória o pecado que você cometeu contra Deus ou contra o homem nesse dia. E o benefício que você deixou de fazer, portanto. Humilhe-se por ambos os pecados. Se você vê que praticou algum ato de bondade, reconheça que o fez pela graça de Deus e dê glória a Ele. E então considere perdido o dia em que você não fez nenhum bem. Perdi o meu dia. Em terceiro, se por fraqueza pessoal ou por forte tentação
você se der conta de que cometeu grave pecado ou falta, não se atreva a dormir enquanto não dobrar os joelhos e não fizer uma particular reconciliação com Deus em Cristo. Faça-o confessando a falta e rogando com fervor perdão a Deus. Dessa forma, pondo em sua conta em dia com Cristo todas as noites, você terá menos para explicar quando fizer a prestação final de contas diante de sua majestade no dia do juízo. Quarto, se você se zangou, se irou contra alguém durante esse dia, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira nessa noite. No entanto, em todo e em qualquer caso, não ouse ser o seu próprio vingador das injustiças, pois, se fizer isso, fará a Deus uma dupla injúria. Primeiro, a injúria é por se oferecer para tomar a espada de sua justiça divina, tomando a espada da mão de Deus, como se ele fosse injusto por reservar para si a execução da vingança. Como diz Romanos 12:10, ao Senhor pertence a vingança. Mas, em segundo lugar, pecas também por usurpar a autoridade sobre o servo do Senhor, sem referir primeiramente a causa a ele e a censura dele, sendo ele, Deus, o mestre seu e também senhor dele. Além disso, você é demasiadamente parcial para ser um vingador, pois se executar vingança contra si próprio, irá fazê-lo muito levemente. Se executar contra o seu inimigo, irá fazê-lo muito pesadamente. Cabe, pois, a Deus vingar e a você perdoar. Quinto, não use o sono como meio de satisfazer a frouxidão entorpecida de sua carne, mas como remédio para renovar os seus sentidos e os seus membros cansados. O sono, na medida suficiente, ativa a mente e revigora o corpo. Porém, sem moderação, o sono embota a mente e engorda o corpo. Em sexto lugar, lembre-se de que muitos vão para a cama à noite e nunca mais se levantam de manhã, até serem levantados pelo terrível som da última trombeta. Todavia, aquele que dorme e se desperta com oração, dorme e se desperta com Cristo. Portanto, se você deseja dormir seguro e tranquilo, entregue-se nas mãos de Deus, enquanto você ainda está acordado. E então vá para a cama com reverência pela majestade de Deus e ponderando a sua própria miséria pessoal. E em último lugar, ao vestir a sua roupa de dormir e deitar-se na cama, ainda medite. Veja então que as suas roupas de dormir representam para você um tipo de molde da terra que um dia vai cobri-lo. Os lençóis que você usará à noite serão futuramente sua futura mortalha. O seu sono, um dia será sua morte, o sono final. E o seu despertar, ao levantar-se da cama no outro dia, a sua ressurreição. E quando você estiver deitado em sua cama e perceber que o sono já vem chegando, diga o Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Dessa maneira, abrindo o seu coração piedosamente a cada manhã e fechando-o a cada noite com a palavra de Deus e com oração, como que com chave e tranca, e começando o dia com o culto a Deus, continuando o dia todo em seu temor e terminando o dia, no caso a noite, em seu favor, certamente você verá a bênção de Deus sobre todos os seus trabalhos e esforços diários, e de noite poderá estar certo de que vai dormir em segurança e tranquilamente nos braços da providência de seu Pai Celeste. Que maravilha, irmãos. Possamos praticar essas coisas, acordar com Cristo e dormir com Ele. Vamos orar. Deus amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos consola, nos ensina, nos conforta, nos instrui, mas também que nos confronta, Senhor, acerca da nossa incredulidade, muitas vezes, durante
a tribulação. Ó Senhor, tiveste muitos filhos, ó Senhor, tens muitos filhos, ó Senhor. Todos os teus filhos pecaram, Senhor, com exceção de Cristo. Só teve um filho que nunca pecou, Senhor. Mas tu nunca tiveste nenhum filho que nunca sofreu, ó Deus. E, ó Deus, é um ato de arrogância pedirmos que o Senhor, que está a nos moldar através dos sofrimentos, de que o Senhor não está a nos ver, de que o Senhor não está a nos acompanhar e o Senhor não tem um bom plano para nós enquanto passamos por este momento difícil. Ó Senhor, que possamos recorrer a Cristo, que é aquele que sofreu mais do que todos em nosso lugar, sabendo que Ele sabe o que é sofrimento, Senhor, e está junto a Ti, a interceder por nós, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes Ele foi tentado, ó Senhor, sabemos, em todas as coisas, porém sem pecado. Por isso Ele se compadece das nossas fraquezas, ó Senhor. E temos junto a Ti, Ele a interceder por nós, e Tu estás a ouvir a oração do Teu Filho a nosso favor. Temos também dentro de nós o Espírito Santo, Senhor, a interceder por nós com gemidos inexprimíveis. E o Senhor ouve a oração do Teu Espírito Santo que fizeste habitar em nós. E temos, Senhor, ao nosso redor, ó Deus, todas as coisas cooperando para o nosso bem, as coisas boas e as coisas más, que nos levarão a sermos parecidos com o Teu Filho Jesus, nosso terno e meigo Salvador. Por isso, Senhor, nos leva a essas convicções sempre que passarmos por um dia cinzento na alma, e que o Senhor possa nos sustentar e nos tornar crentes, confiantes no Senhor nestes momentos. No nome de Jesus oramos. Amém.